O que afinal é fake news? E da cadeia? E se der like ou compartilhar? Nos últimos anos, esse virou um dos assuntos mais polêmicos do Brasil. Afinal, há um inquérito criminal em curso no Supremo Tribunal Federal, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, chamado justamente de Inquérito das Fake News. É uma investigação inteira na mais alta corte do país só para investigar notícias falsas e desinformação há mais de 6 anos. Não é à toa que muita gente tem medo de dar sua opinião ou de compartilhar uma notícia e acabar sendo punida. Mas afinal, o que é fake news? Existe um crime de fake news no Brasil? E se não existe, como é que tanta gente está sendo investigada, censurada e até multada por espalhar desinformação? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso de forma simples, clara e com base na lei. Vamos entender o que está por trás dessas punições e, é claro, o que você precisa saber para você não correr risco. Vem comigo nesse nosso encontro com o conhecimento. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Deltan Dallagnol, fui procurador da República por 18 anos, mestre em Direito por Harvard, ex-deputado federal e tenho me dedicado a ensinar o que os poderosos não querem que você saiba, os seus direitos, os seus limites e principalmente os abusos que vêm acontecendo contra a liberdade de expressão no Brasil. Vamos direto ao ponto. O que é fake news? A expressão importada do inglês significa notícia falsa. São conteúdos que se apresentam como se fossem verdadeiros, mas que na prática contêm mentiras deliberadas, enganos ou distorções sobre os fatos. Só que aqui começa o problema. Apesar de todo mundo falar em fake news, a verdade é que não existe nenhuma lei no Brasil que define exatamente o que é uma fake news. A expressão virou uma espécie de guarda-chuva, que pode incluir de tudo: memes, piadas, opiniões críticas, erros e até informações ou reportagens sérias com interpretações diferentes. E isso é grave, porque sem uma definição clara, qualquer autoridade pode decidir por conta própria o que é verdade e o que é mentira. E aí mora o perigo. Mas fake news, Deltan, é crime? A resposta é simples, é clara e é direta. Não existe crime de fake news no Brasil. A nossa Constituição diz que ninguém pode ser punido por um crime que não esteja escrito na lei. É o princípio da legalidade. Ou seja, se uma conduta não está descrita como crime no Código Penal ou em outra lei, ela não pode gerar uma punição criminal. Hoje no Brasil, você não pode ser preso apenas por publicar ou compartilhar uma notícia falsa, a não ser que essa notícia falsa configure um outro crime previsto, como calúnia, injúria, difamação, ameaça ou incitação ao crime. E mesmo nesses casos, a punição só pode acontecer depois de um processo, com direito à ampla defesa, ao contraditório. Na área eleitoral, existem algumas regras específicas que vale a pena mencionar. Por exemplo, o Código Eleitoral pune quem divulga fatos sabidamente falsos contra candidatos ou partidos durante uma campanha eleitoral. Mas, mesmo assim, a gente está falando de uma exceção pontual, com regras muito restritas. Fora isso, não existe nenhuma lei geral criminalizando fake news no país. O tal do PL das fake news, que prometia criar regras sobre o tema, mas que na verdade nem sequer falava a respeito de fake news, não foi aprovado pelo Congresso. Ainda bem, porque na verdade era um PL da censura. Agora vem a parte mais preocupante. Mesmo sem lei, várias pessoas já foram punidas no Brasil sob a acusação de espalhar fake news. Um dos casos mais famosos é o do youtuber Monark. Ele teve as suas contas bloqueadas, foi proibido de se manifestar, recebeu multas pesadas, tudo por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de que estaria disseminando desinformação sobre as urnas eletrônicas e sobre o sistema eleitoral. Mas isso não é verdade. O monarca não espalhou notícias falsas, mas ele fez perguntas legítimas sobre as urnas e expressou a sua opinião. A opinião de cada um, obviamente, ela não tem um conteúdo noticioso. Ela é uma avaliação pessoal. Se você diz que está chovendo, essa é uma afirmação factual, noticiosa, sobre um fato e ela pode ser falsa. Contudo, se você diz que o dia está bonito, essa é uma opinião, e opinião cada um tem a sua. Ela não é nem verdadeira nem falsa. Diferente de uma afirmação sobre um fato, uma opinião ela não pode ser falsa, muito menos pode ser uma fake news. Mas o monarca nunca foi acusado formalmente, nunca foi julgado e nem condenado por nenhum crime. Não teve processo, não teve defesa, só teve censura. Ele foi proibido até de contas em redes sociais. Ele foi banido da sua profissão. Outro caso é o do jornalista Alan dos Santos, que teve a sua prisão decretada por participar de uma suposta rede de fake news, mesmo sem lei específica que defina o que seria essa fake news ou essa rede. Empresários, deputados, cidadãos comuns, muitos foram punidos sem que houvesse
houvesse um crime definido, um processo legal ou qualquer condenação. Isso não é justiça, isso é abuso de poder. É importante deixar claro, combater a desinformação é importante, mas isso precisa ser feito dentro da lei, com regras claras, com respeito à Constituição e ao Estado de Direito. Nós não podemos aceitar que autoridades criem crimes imaginários para punir os seus críticos. A liberdade de expressão é um pilar da democracia, e quando ela é derrubada em nome do combate às fake news, sem lei, sem processo, sem contraditório, quem está sendo atacada não é a mentira, é a sua liberdade. Por isso eu te pergunto, você sabe o que você pode ou não dizer nas redes sociais? Você sabe até onde vai o seu direito de criticar um político, uma autoridade, uma decisão do STF? E mais, você sabe como se proteger para exercer a sua liberdade sem correr riscos jurídicos? Se você quer respostas claras para essas perguntas, eu preparei um ambiente fechado exclusivo para te ensinar o que pode e o que não pode ser dito nas redes sociais, quais são os riscos legais ao criticar políticos e autoridades, como se proteger juridicamente para exercer a sua liberdade sem medo. Esse é o Mapa Político da Luta pela Liberdade, que é um curso direto ao ponto, sem censura, para você entender seus direitos e não correr riscos desnecessários. Lá você vai aprender sobre os crimes de injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, racismo, o que é discurso de ódio, wokeismo, cancelamento, se pode ou não criticar as urnas e a justiça eleitoral, como criticar de modo duro sem ter que pagar uma indenização e quais medidas que você pode adotar quando alguém te ofende. Clica no link aqui da descrição ou dos comentários para você saber mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.